Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindo aqui seus sonhos, professor Heitor Grilo para vocês em mais uma aula de ciências da natureza e suas tecnologias para a sua prova do Enseja, que é a certificação, tem que acertar, né, as questões ali do eixo. Mas olha, tranquilo, tá? O tema de hoje a gente vai falar sobre sistema solar. Então é uma aula até como uma reflexão, né, do nosso tamanho em comparado à dimensão que o universo tem. Então é uma aula bem legal da gente assistir, de participar, de conhecer. Até mesmo aqui de fazer essa aula foi bem legal assim, tá, pessoal, na hora de construir, então certeza que você vai gostar bastante. Mas olha, antes de começar, não esquece, já curte o vídeo aqui, comenta qualquer dúvida que você tiver. Se você não é inscrito, já se inscreve, que ajuda bastante que o algoritmo do YouTube a reconhecer, para que a gente possa continuar aqui esse projeto que é totalmente gratuito aqui para vocês, tá? Então vamos falar. Primeiro, né, a definição que a gente tem aqui de sistema solar, né? Muita gente fala, muita gente pergunta, e é um conteúdo que pode vir na sua prova, tá? Olha, vou ser muito sincero, apesar de estar no conteúdo programático, tá lá, se você lê as instruções que o INEP coloca, tem esse assunto na sua prova, tá? Porém, não tem vindo muitas questões a respeito desse tema, tem que ser sempre muito sincero com vocês. E já lá atrás caía bastante, era um tema que aparecia, mas recentemente, dentro da área de ciências, não tem pingado tanto esse assunto não, tá? Mas pode ser que daqui a pouco, porque esse sistema sabe como é que é, né? Quando as pessoas começam a acertar outras áreas, eles acabam por substituir. Como esse conteúdo está dentro do conteúdo programático, pode ser que apareça mais para frente, tá? Eu não deixaria de assistir essa aula, tá? Vai que por uma questão aí você não consegue sua certificação, pelo amor de Deus, né? Então vamos assistir tudo, vamos fazer tudo para dar certo. Bom, vamos começar. Sistema solar, o que você tem que saber? Primeira coisa, né? Ela é composta sempre por uma estrela, ou seja, um Sol, né? E vai ter ali os planetas que estão ao seu redor. Então a definição do sistema solar é isso. É algo que é composto, né, por um Sol e planetas que ficam ali ao seu redor. Os planetas estão sempre ao redor do Sol, tá bom? O Sol, que a gente chama de estrela, né? Tudo que é estrela é o Sol, eles andam ao seu redor. Porém, há uma certa confusão que as pessoas fazem, né? Fala do sistema solar. Né? Uma coisa é o que significa sistema solar, é isso, tá? Mas o nosso sistema solar, onde nós estamos, nós também chamamos de sistema solar. Porque foi o nosso conhecimento sobre o nosso sistema solar, ele obviamente foi primeiro do que ter depois a dimensão que existem outros, né, durante o espaço, né? Então, obviamente que esse nome às vezes confunde. Mas, só para você ter essa referência, tá? Apesar, hoje, o nosso sistema solar, nós só temos um Sol, obviamente, né? A gente olha para cima, vê lá que só tem um Sol. Porém, em outros sistemas, né, a gente tem alguns aí que tem mais do que uma estrela, às vezes duas, às vezes três, tá bom? Não é uma regra fixa que você tem que ter apenas um Sol. Apesar do nosso sistema solar só ter um, em outros tem mais do que um, tá? Essa é uma referência que você precisa saber. Porque às vezes a gente pensa, não, se o nosso só tem um, então todos têm um. Não, não é. Tá? O Sol, como eu já disse, ele não é um planeta, não é um asteroide, não é nada. Não, o Sol ele é uma estrela. Tá? E qual que é a grande característica do Sol? Ele tem uma massa muito forte, ele é muito pesado, ele é muito grande, tá bom, pessoal? E essa massa, ele tem um eixo gravitacional muito mais forte que qualquer outro, tá? Ou qualquer outro que possa ter aí no espaço. Por isso que os planetas acabam girando em torno do Sol e não ao contrário, tá? A força gravitacional, ela atrai os planetas através da gravidade. Lembra que a gente já viu a lei de Newton referente a isso? Pois é, a gente aplica a lei da gravidade e os conceitos, as três leis de Newton que a gente estudou, a gente aplica realmente em qualquer dimensão, seja ela na nossa relação do dia a dia, por exemplo, o ser humano em comparação com a Terra, ou então até mesmo em dimensões gigantes, como a relação do Sol com os planetas ao seu redor.
A lei da física, ela se aplica em todos os ambientes, seja ele pequenininho, seja ele muito grande. Muito legal essa ideia, né, pessoal? Eu gosto bastante. O nosso sistema solar, que a gente vive, né, ele pertence a uma galáxia que nós chamamos de Via Láctea, ok? Então você tem que saber o nome só como referência. O nosso, pessoal, a gente tem um Sol, né, que a gente chama de Sol, simplesmente Sol, né? E nós temos 8 planetas. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pô, Heitor, ó, isso aqui é uma coisa que o pessoal às vezes confunde, né? Quando eu estudei lá atrás, eram 9 planetas. Não faltou aqui o Plutão? Não. Presta atenção. Recentemente, né, nos últimos anos, né, não é tão recente assim, o ex-planeta, que a gente chamava de Plutão, ele já não é considerado mais planeta, tá bom? Não precisa saber dele, ele não cai na prova, então eu não vou falar sobre o Plutão. Então esquece Plutão, Plutão não é mais planeta, porque existem não vai cair na sua prova, mas só por curiosidade, existem 3 características que definem se aquilo é um planeta ou não. Tá? Se quiser, depois vocês perguntam aqui no comentário, eu posso dar uma aula extra, simplesmente por conhecimento, sobre por que Plutão não é mais planeta e tudo mais, a gente pode conversar. Mas não cai na sua prova, e aqui é foco total na sua prova do Enseja, então não vou falar. 8 planetas. Heitor, a ordem cai, os nomes caem? Pô, eu vou te falar, eu se eu fosse você, eu estudaria, eu decoraria, tá bom? Não só o nome, como as ordens. E essa ordem que eu coloquei aqui para vocês é com relação do Sol, tá? Mais perto, então Mercúrio é mais perto e o Netuno é o mais longe. Tá? Aqui tem uma imagem para vocês como referência, eu acho que para estudar é muito legal, né? E até mesmo a questão da dimensão. Apesar daqui a dimensão ela tá mostrando, elas são muito maiores do que essas, tá? Há uma discrepância muito maior e isso eu vou falar para vocês. Por exemplo, o Mercúrio, ele é o menor planeta de todos, tá? De todos esses, e ele também é o mais próximo do Sol, tá? Tem aí mais do que 400 graus Celsius e é formado por quase tudo de ferro. Já o Vênus, que vem na sequência, ele é o mais brilhante no céu. Se você olhar para o céu, você vai ver, é o mais brilhante. E ele tem uma característica bem legal, tá? É o único que faz a rotação no sentido horário. A rotação, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre rotação e translação, os movimentos da Terra, mas todos os planetas, eles giram em torno do Sol e também eles têm uma rotação própria. Todos os planetas, eles fazem a rotação no sentido anti-horário. A única exceção é o planeta Vênus, que faz no sentido horário, sentido normal, tá? E é uma coisa bem curiosa, o Vênus ele é um pouquinho mais quente que o Mercúrio, sabia? Mesmo o Mercúrio sendo mais próximo, o Vênus, isso também não precisa saber o motivo, tá? Um pouquinho mais quente, é 460 graus Celsius em média. E então por que o Vênus é mais quente que o Mercúrio? É por causa da sua composição, tá? Questão atmosférica, questão do seu material interno, mas olha, não vai cair na sua prova, então não vou entrar nesse assunto, é só uma questão de curiosidade. A Terra. Bom, aí você já sabe bastante, tem estudado muito sobre a questão da Terra, mas é uma característica bem especial que difere dos outros, que é o único, pelo menos que a gente tem conhecimento até hoje, tá? É o único com água em estado líquido e também que possui oxigênio em quantidade muito grande na atmosfera. Então, por que a água e o oxigênio são importantes? Porque essas são as condições, digamos assim, sine qua non, olha que bonito, né? Que significa as condições essenciais para que haja vida, né? Então, para o desenvolvimento da vida, você precisa essencialmente de água no estado líquido e oxigênio. Por isso que muitas vezes, né, quando os astrônomos e os cientistas tentam buscar novos planetas, descobrir de repente até se existe ou não civilizações no espaço e tudo mais, qual que é a grande característica, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, se existe ou não, se eles estão, de repente, milhares de anos à nossa frente ou ainda no início de uma civilização, né? E ainda mais as dimensões que tem no espaço. Então, o que eles buscam como elemento para ver se realmente aquele planeta pode ser habitável ou não? São as condições de água e oxigênio, tá? Porque se tem isso, é uma condição bem importante. Se não tem vida, pode vir a ter daqui a milhares de anos, né? Então é curioso. Marte.
Marte, que é muito possível, pessoal, que seja o primeiro planeta que os seres humanos irão pisar, né? Hoje nós, obviamente, o homem já foi à Lua no final aí da década de 60, em 69, né? Mas sua prova também não entra no assunto, então não falamos. Mas é muito provável ali que daqui a 10, 20, 30 anos o homem já tenha ali pisado em Marte, né? Há vários problemas relacionados à questão da radiação e tudo mais. Uma viagem, por exemplo, da Terra a Marte demora cerca de 9 meses, tá bom? Então tem essas condições aí complicadas. Mas Marte é bem curioso, né? Primeiro, é o segundo menor planeta em termos de tamanho, né, comparado a todos os outros. E ele possui 2 luas, tá? É bem legal. E tem uma temperatura média aí de 63 graus Celsius. Então é quente, tá bom? Júpiter. Júpiter é, pessoal, disparado o maior planeta de todos. Ele tem, em média, tá? 120 vezes maior do que a Terra e possui, pasmem vocês, 79 luas. É bastante, não é verdade? E algumas são bem curiosas em sua composição. Se você quiser estudar, ver as imagens na internet, é bem legal, tá? Bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. Júpiter é um planeta bem bacana. Tanto Júpiter, né, para observar, como Saturno. Saturno é bem legal. Primeiro que tem aqueles anéis ao redor, né? Depois a gente pode até falar sobre a composição, se você quiser, escreve aqui nos comentários, eu falo. E ele é Saturno, né? Depois de Júpiter, é o segundo maior, né, planeta que a gente tem. E ele é feito quase todo de hidrogênio. Então, uma característica bem engraçada. Urano, que é bem mais distante, tá? Ele é um planeta mais gasoso. Ele é um planeta gasoso, na verdade. E como ele está muito distante da Terra, ele tem uma superfície muito fria, por volta de 220 graus Celsius negativos. Então é bem longe Urano, né? Netuno, então, nem se fala, é o mais distante de todos. Ele realmente é bem gasoso e ele tem uma característica especial, tá? Que ele é muito ventoso, venta muito. Só para você ter uma ideia, a média de ventos lá é de mais de 2.000 km por hora. Exatamente. Algo inimaginável aqui na Terra, né? Mesmo os efeitos meteorológicos mais adversos que nós temos nem se compara ao que tem lá na superfície de Netuno. Bom, a Via Láctea, de maneira geral, olha isso, pessoal, esses dados eu acho assim arrepiante, bem legal mesmo, bacana de falar. A Via Láctea, onde nós vivemos, ela possui em média, né, através de inúmeros estudos aí feitos ao longo do tempo, de 13 bilhões de anos, desde o início da sua formação e tudo mais, ele possui 13 bilhões de anos. Essa é a imagem que a gente tem, né, de maneira bem geral, da galáxia. Ela tem um formato ali aspiral, bem engraçada, né? No centro você tem ali as estrelas que são mais antigas e tem inclusive um buraco negro, que é alvo de muito estudo e é bem curioso. Recentemente, há cerca de 2 anos até, a gente teve a primeira foto real de um buraco negro. Tem até um documentário, se você tiver curiosidade, de Netflix, que fala a respeito disso. É emocionante para quem gosta dessa parte da ciência, tá? Ao redor, saindo um pouquinho do centro, avançando, né, tem o que eles chamam de disco galáctico, tá? Com várias estrelas mais jovens e até algumas nebulosas. Depois tem o halo galáctico, né, mais para frente, abrindo mais, né, que são as estrelas mais antigas. E ao redor desse halo tem um halo de gases circundantes. Olha, você não precisa saber exatamente, mas você tem que ter essa noção, realmente, que é um tamanho imenso, pessoal, é muito grande. Tá? Só para você ter uma ideia, só a Via Láctea, ela possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Eu disse entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Imagina as outras galáxias. Então, realmente, só a Via Láctea ela tem um tamanho absurdo, né? Ou seja, tem muita coisa que a gente desconhece ainda, né? Mesmo porque a gente não consegue ter imagens próximas, o estudo ele é sempre muito demorado ainda, a gente está começando ainda, a área da astronomia, da tecnologia que nós temos através da ciência é muito recente comparado ao universo, ao tamanho que ele exerce. Bom, em relação ao movimento da Terra, isso é legal, isso é importante você saber, tá? Primeiro, a Terra ela não é fixa, ela está em constante movimento, tá? A Terra ela é uma esfera, tá? Mas não é plana, para com isso, né? A gente já está vendo aqui, se você estudar um pouquinho nos conteúdos aqui,
a gente tem milhares de motivos para determinar que não tem como a Terra ser plana. Para com isso. Não sei o que é essa moda agora que o pessoal está falando. Bom, existem dois movimentos, né, que a Terra faz, que é chamado de movimento de rotação e movimento de translação. Tem que saber isso aí, tá? Isso você tem que saber, anota no seu caderno bonitinho, porque vai cair na prova. Movimento de rotação, pessoal, é bem fácil. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela mesma vai rodando, tá bom? Quanto tempo que dura esse eixo? Ela dura cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Por isso que a gente calcula aí o dia como 24 horas ali para arredondar. Óbvio, assim como todos os outros planetas, com exceção daquele que eu falei lá atrás, ela faz no sentido anti-horário. Qual é o resultado do movimento de rotação? Isso é importante, tá? É a diferenciação de dias para noites e, claro, as temperaturas, né? Sendo que quando está dia, por causa do contato direto com o Sol, a gente tem ali temperaturas mais quentes e quando ela está mais afastado, quando é noite, né? O Sol não está em contato direto com a superfície, as temperaturas são um pouco mais frias. Por isso que a noite faz mais frio do que no calor, em teoria, tá bom? Esse é um dos momentos. E a questão da translação. Translação também é bem legal. É o movimento, lembra que eu falei que o Sol ele atrai gravitacionalmente os planetas? Então, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, girando em torno, a gente chama de translação. E quanto tempo que dura? Dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Ou seja, um ano basicamente, né? E qual o resultado disso? Primeiro que a gente consegue realmente definir o nosso calendário. Por isso que a gente define o calendário, né, em anos, por causa do movimento de translação. Tá? Então, por isso que a gente tem os anos do calendário comum. E também a gente consegue definir as estações do ano. Por isso que a gente sabe que vai ter primavera, verão, outono e inverno. Justamente essa definição das estações, elas acontecem, tá? Justamente por essa necessidade dessa questão. A gente sabe desse momento de rotação, de translação, sabe que vai durar um ano, então a gente consegue definir as estações do ano. E claro, os animais, as espécies, as plantas, elas vão se desenvolver de acordo com esses movimentos. Então é bem tranquilo. Pode hoje ser tranquilo, né? Porque a gente tem hoje muitos equipamentos tecnológicos, a gente tem muita informação, a gente tem estudado bastante essa área, mas olha que curioso. Existe uma coisa chamada geocentrismo e heliocentrismo, tá? Muito antigamente, pessoal, na época de Ptolomeu, né, a gente não acreditava, né, nesses movimentos de rotação e translação, porque também a gente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, isso é bem verdade, tá? Mas acreditava em uma teoria chamada geocentrismo. Geo significa terra e centro da Terra. O que significa? Durante muito tempo, a humanidade acreditava que a Terra era o centro de todo o universo, né? O universo, só a Via Láctea, né, que a gente falou que é imensa, né? Imagina as outras todas, mas a gente acreditava que a Terra era o centro do universo. Pô, sacanagem, né? E a gente acreditava realmente que tudo girava em torno da Terra. Bom, se a gente está aqui, obviamente que a gente é o centro e tudo gira em nossa Terra. Não é bem assim, a gente já reparou, né? Então, mas isso foi um aspecto, pessoal, que foi defendido muito fortemente pela Igreja Católica, tá? Durante muito tempo. Só para você ter uma ideia, essa teoria, ela foi aceita na humanidade por cerca de 14 séculos, tá? A gente está falando de muito tempo ali, tá bom? Então, é meio que recente, é só a partir do século XV que a gente começou a mudar essa ideia, tá? Que é mais ou menos aí o tempo aí, um pouquinho antes aí do descobrimento do Brasil, tá? Então, até então, acreditava-se que a Terra era o centro. Depois, apareceu o Nicolau Copérnico, né, como a gente já conversou lá atrás, lá a partir do século XV, e falando de uma outra teoria. Olha, existe agora a teoria do heliocentrismo. Hélio significa Sol, tá bom? Porque o Sol é composto por hélio e tudo mais, só por isso. E centrismo, centro, ou seja, o que ele acreditava? Ele contestou primeiro aquela teoria que é do Ptolomeu, né, falando que a Terra era o centro, e falou, olha, na verdade não. O Sol é o centro do sistema solar, né? E ele começou a justificar a questão dos dias e das noites, falando do movimento de rotação.
Claro que isso era ainda uma concepção teórica que ainda foi estudado com o tempo, e depois essa teoria ela foi comprovada ao longo dos anos, né, por vários motivos, por várias pessoas, entre elas o próprio Galileu Galilei, o Kepler e o Isaac Newton. Você vê que alguns nomes voltam a se repetir, né, justamente para você ver a importância desses cientistas para a área. Então, hoje, né, já há cerca aí de mais de 500 anos que a gente tem essa certeza aí que na verdade não é a Terra que é o centro, que a Terra não é plana e tudo mais, tá bom? Não sei porque agora veio essa moda aí pro pessoal falando. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido essa aula, tá bom? Não esquece de curtir, comenta aqui o que vocês acharam e muita sorte aí para sua prova do Esteja. Relaxa, vai dar tudo certo, você vai conseguir acertar aí as questões que são necessárias, tá bom? Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque ajuda bastante aqui também. E olha, compartilha esse vídeo, tá? Faz o pessoal assistir para mais gente conseguir o seu certificado. Tranquilo? Pessoal, a gente se vê daqui a pouco em nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.